Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa trilha de mestrado na Europa. Eu já adianto que essa aula vai ser um pouquinho mais chata, vai ser bem teórica, vão ter vários conceitos aí para vocês ficarem bem atentos, porque a gente vai entrar na parte de documentação, ou seja, tudo aquilo que você precisa para tirar a sua permissão de residência ou seu visto. E aí já aparece uma dúvida, né? De tipo, qual é a diferença de visto, permissão de residência, o que é isso? Calma, a gente vai falar sobre isso e só para dar um overview de como é que vai funcionar, nessa primeira aula eu quero falar sobre a diferença entre o visto e a permissão de residência, porque muita gente tem dúvidas sobre isso, principalmente para quem é o intercambista de primeira viagem. Quando fala que vai para o exterior já vem a primeira pergunta, né, da galera: e aí, vai tirar o visto quando? Relaxa, para brasileiros tem uma diferença. Para quem tá vindo para a Europa, que não precisa tirar visto, mas eu vou falar isso mais pra frente, não quero adiantar muito agora. Então nessa primeira aula a gente vai falar sobre o Residence Permit, que seria a permissão de residência, como você tira os documentos que você precisa, a diferença entre visto e Residence Permit, e na segunda aula a gente vai falar só sobre visto para quem vai morar na Europa, beleza? É só pra te dar um overview de como vai funcionar então, e vamos lá. Bom, galera, então já pra começar logo de cara, eu quero definir com vocês o que é visto e o que é Residence Permit. É muito comum as pessoas se confundirem, e eu confesso que até eu mesma demorei um bom tempo para saber a diferença, porque quando você olha assim na descrição básica parece a mesma coisa. Você só percebe a diferença quando você tem que passar por ambos os processos e quando você tem que ler muito as páginas de escritório de imigração dos países. Mas para resumir para vocês, de uma maneira bem simples para vocês entenderem, o visto é aquele documento que você precisa necessariamente e obrigatoriamente tirar para você entrar em um outro país. Então, por exemplo, se você está indo para os Estados Unidos, você não pode nem pisar lá se você não tiver o visto. Não pode passar nenhuma semaninha. Se você só sai do Brasil para ir para os Estados Unidos se você tiver o visto. Não tem um acordo entre esses dois países para que os cidadãos entre esses países possam ter livre circulação de um lugar para o outro. Nem que seja por uma semana, não existe. Para você que está saindo do Brasil e está indo para um outro país em que você precisa necessariamente de uma permissão para pisar lá, isso é um visto, tá bom? A permissão de residência é um pouco diferente. Como que ela funciona? Para os brasileiros que estão indo para a Europa, por exemplo, você pode ficar na Europa até 3 meses sem visto. Ou seja, você pode sair do Brasil tranquilão e ir para a Europa para ficar até 3 meses sem precisar de nenhum documento extra que não seja o seu passaporte. Quando você chega no país em que você vai morar, se você for ficar mais de 3 meses, você precisa do que a gente chama de permissão de residência. E aí você vai procurar uma autoridade local, um escritório de imigração dentro daquele país, e falar para eles que você já tem um endereço naquele lugar e que você precisa de uma licença então para poder morar lá por mais de 3 meses. E aí é esse tipo de documentação que os estudantes de mestrado precisam para ficar na Europa por mais de 3 meses, beleza? Então, para quem está saindo do Brasil para estudar mestrado, não precisa tirar visto quando você estiver no Brasil. Você pode pedir a sua permissão de residência assim que você chegar no país em que você está indo estudar. Eu vou explicar como é que funciona isso, quais são os documentos que você precisa, mas uma dica que eu quero dar é, por mais que você não precise de visto para entrar na Europa, o ideal é que você tenha uma passagem de ida e volta. E não precisa ser a volta necessariamente numa data específica que você realmente vai voltar. É só para você provar para as autoridades que você está indo com uma passagem de ida e de volta, porque você pode ter problema no aeroporto para poder embarcar, tá bom? Então, o que a gente sugere é que o aluno que esteja indo para mestrado, por mais que ele saiba que vai dar tudo certo, que ele vai ficar lá por 2 anos, o ideal é comprar uma passagem de ida e volta para o Brasil, e aí a volta você pode mudar a data de passagem. É claro que você provavelmente vai ter que pagar uma taxinha aí, mas é melhor ter essa segurança, ter essa garantia do que correr o risco de não poder embarcar. Essa é uma dica básica que a gente fala para os alunos, né? Porque a gente conhece muita gente que vai para a Europa só com a passagem de ida, antes mesmo de ter a permissão de residência, né, alguma documentação que prove que você tem direito de ficar lá. Você pode ter problema no aeroporto do Brasil mesmo, porque se você estiver indo só com a passagem de ida, né, e você ainda não tiver dado a sua entrada no processo de permissão de residência, não tiver nenhum documento que comprove que você vai ficar, que você tem condições de ficar lá, que você tem a autorização de ficar nesse país, o pessoal do guichê mesmo, que quando você vai despachar a bagagem, né, fazer o check-in, eles já podem perguntar, mas que estranho, você só tem a passagem de ida, mas você tem algum documento que você possa morar nesse país que você tá indo? Então é por isso que a gente já dá essa dica, tá, de comprar a passagem de ida e volta, por mais que você não saiba quando você vai voltar. E aí a gente entra então na parte da permissão de residência e como isso funciona. Beleza, consegui minha bolsa, consegui minha vaga na universidade no exterior e tô indo pra Europa, vou estudar lá.
Como é que vai funcionar então? Quando você chegar nesse país, você vai precisar procurar algum lugar para você morar, certo? Então, ou pode ser o dormitório da faculdade, o que é bem comum, tá? Quando você vai, assim, para estudar numa universidade que você é estudante internacional, geralmente a universidade te oferece o dormitório. Mas não é uma regra, só para te dar um overview aqui, só para te dar uns insights. Você vai procurar um endereço então para morar, certo? E assim que você conseguir esse local, você vai precisar se registrar num escritório local ali da sua cidade com aquele endereço que você está se mudando. Quando você for assinar o contrato do lugar que você vai morar, você precisa pedir para o seu landlord, que seria o locatário, uma carta, né, falando que realmente você está indo morar naquele lugar e aquilo lá vai funcionar como o seu comprovante de residência. Mantenha em mente, então, esse primeiro documento, comprovante de residência, para você dar entrada no seu Residence Permit. Além desse seu comprovante de residência, você vai precisar da sua carta de aceitação da universidade, e aqui vai uma dica muito especial, e ainda bem que vocês estão assistindo essa trilha, porque pouquíssimas pessoas sabem disso, só realmente quem já foi para o exterior e sabe como é que funciona, diriam isso para vocês. Mas quando você vai dar entrada na sua permissão de residência, você precisa não só da sua matrícula da universidade, mas também da ativação do semestre. Então, assim, você fez lá, né, a sua matrícula na universidade, deu todos os seus documentos para a universidade poder te registrar, mas além disso, você precisa da ativação do seu semestre. Então, geralmente dentro das universidades você tem que ativar o seu semestre de inverno e de verão. Se você estiver indo para pedir a sua permissão de residência no verão, você tem que ter aquele semestre ativo, porque você pode ter só a matrícula, mas não está morando naquele lugar, não está frequentando a faculdade. Então, essa ativação do semestre é uma prova de que você não está só matriculado, mas também está indo frequentando as aulas, beleza? Então, essa é uma dica muito especial aí para você se atentar quando você for pedir a sua permissão de residência, para não esquecer de, além da matrícula, também essa ativação do semestre. Bom, então além desse seu comprovante de residência, com a carta do seu landlord, com a ativação do semestre da faculdade e da matrícula, você também precisa do seu contrato de aluguel, precisa de 2 fotos de passaporte o mais recente possível, precisa da sua conta bancária aberta naquele país, e aí vai uma parte um pouco chata, porque você vai ter que ter uma quantidade mínima depositada dentro dessa conta para provar que você pode se manter no país durante um tempo. E aí, na maioria dos países, essa quantia costuma variar de 10 a 11 mil euros, tá? É claro que, assim, existe países que são mais flexíveis e, principalmente, se você tiver uma bolsa de mestrado, pode ser que esse valor mude muito e que até mesmo você não precise apresentar esse comprovante caso você tenha bolsa. Mas não é uma regra, tá bom? É só para mostrar que existe essa variação de valores entre os países. Mas você precisa de qualquer forma comprovar que você tem uma conta aberta naquele país. E os outros últimos documentos é o formulário que você vai preencher, e esse formulário geralmente você costuma pegar mesmo no escritório de imigração da cidade, tá? É um formulário pedindo nome, endereço, RG, né, que seria o National ID ou o número do passaporte, enfim, que é aquele formulário que eles costumam pedir sobre todas as informações do aplicante, né, de quem está requerindo a permissão de residência. Você consegue esse formulário ou no site ou no próprio escritório de imigração da cidade que você está indo morar. E além disso, você precisa do dinheiro ou do comprovante que você já pagou a taxa de aplicação, que costuma variar entre 56 a 100 euros. Então, esses são os documentos básicos que você precisa para dar entrada na sua permissão de residência. E como é que eu dou entrada, então, na minha permissão de residência? Como é que eu faço isso, né? Bom, o primeiro passo, então, é você ter o seu endereço fixo naquele lugar, naquele país, ter a sua carta de admissão da faculdade com ativação de semestre, esses são 2 requisitos básicos, ter a sua conta bancária aberta para poder provar os seus subsídios financeiros, e aí depois você vai procurar na internet mesmo, né, qual é o escritório de imigração mais próximo, se tem na sua cidade, ou se você vai ter que ir numa cidade um pouco maior, se você estiver no exterior, assim, precisar numa cidade um pouquinho maior, para poder então dar entrada nesse processo de permissão de residência, tá bom? É uma coisa super simples. Depois que o mais chato é você ter todos esses documentos dentro de uma pastinha, não esquecer de nada, porque isso que é o que geralmente dá alguns problemas. Às vezes você vai no escritório, esquece um documento, tem que voltar, enfim. Mas se você tiver todos os documentos certinhos e agendar, né, o seu horário dentro desse escritório de imigração, é super tranquilo o processo e geralmente dura 2 semanas, 3 semanas depois para você conseguir, né, a sua permissão de residência, depois que você entregar todos os documentos e tiver tudo ok. Essa permissão de residência, ela é um cartãozinho com a sua fotinha,
E aí, dependendo do seu país, vai ter lá o símbolo, né, do seu país e a bandeirinha, assim, o desenhinho do seu país no fundo do cartão. É uma coisa bem simples, mas muito importante também. É isso, gente. Essa foi então a nossa primeira aula sobre documentação, eu explicando pra vocês como é que funciona a permissão de residência, como que você pede isso, qual que é a diferença entre permissão de residência e visto. E só para finalizar aqui, eu quero deixar claro que, é claro que existem vários países dentro da Europa, então cada um deles tem o seu próprio processo de permissão de residência, mas todos eles seguem esse padrão básico que eu falei para vocês, com esses documentos que eles irão pedir e dessa maneira de aplicação, tá? Então não se preocupem, vocês não vão ter nenhuma surpresa extra, independente do país que vocês estejam indo, tá bom? É isso, obrigada pela atenção, espero que vocês continuem assistindo as aulas, hein? E é muito importante assistir a próxima também para entender como é que funciona o processo de visto, caso você precise realmente de um visto para ir para o exterior.